Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 19 a 47. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, ele mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu o poder de exercer o julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis com isso. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que estiverem feito o bem, para a ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço. E meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. E sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter a vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus.
vim em nome do meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é vosso acusador, ele em quem puseste a vossa esperança. Se cresceis em Moisés, haveríeis de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do capítulo 5, esse discurso de Jesus é impressionantemente revelador. Depois de tudo isso que Jesus diz aqui, como esses homens poderiam continuar não acreditando? Jesus foi muito claro e revelou muito a respeito de si mesmo, do seu relacionamento com o Pai e de sua missão. A autoridade que lhe foi dada para julgar. Ele vem e diz: eu não venho em meu próprio nome. Como nós vamos ler uma palavra dessa e continuar de coração fechado? Essa palavra é a continuação clara do episódio anterior em que Jesus cura um homem. Cura um homem que estava esperando um milagre de fora. Mas Jesus cura aquele homem lá tanto tempo travado, assim como o povo judeu, né? Tanto tempo ali travado, sem conseguir andar. Era uma fé, era aquele homem meio que representava um povo paralítico. Paralisado nas leis, nas normas, e aqui Jesus fala um pouco disso. Vocês, versículo 39, vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter a vida. Paralíticos na fé. Mas Jesus tem essa autoridade e essa prerrogativa de julgamento. E ele falou: não vou julgar não vocês não. Moisés mesmo será o vosso juiz. Porque vocês colocaram nele a sua confiança, a sua esperança. E não acreditais mais, não estão mais dispostos e abertos para o que vem da parte de Deus. Ficaram seguros na vossa lei. É assim que tem que ser, é assim que tem que fazer e pronto. Não tem abertura ao Espírito Santo que vem pregar, que vem falar através do seu enviado, do seu Messias. Jesus começa dizendo, retomando a palavra, em verdade vos digo, versículo 19, o Filho, por si mesmo, nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Quando Jesus fala isso é um escândalo. Primeiro, ele continua se dizendo filho, chama Deus de Pai, e não só, ele diz que vê o Pai fazer. Uma presença de Jesus na vida do Pai é o Filho presente na vida do Pai e o Pai presente na vida do Filho. E não só nos momentos em que Jesus se retira para rezar. Que nesses momentos ele nos ensina também a vida de oração que devemos ter. Mas Jesus, ele vem do céu, ele provém de Deus Pai. Ele sabe. Ele sabe quem ele é.
E ele faz aquilo que vê o pai fazer. Por que ele vê? Porque ele é um com o pai. E ele vai dizer isso mais pra frente. Não agora, mas ele vai dizer mais pra frente. Nós somos um, eu e o pai somos um. Mas são pessoas diferentes, por isso, muitas vezes, difícil de entrar na nossa cabeça esse mistério da Trindade. Mas é fato. E ele continua falando dessa intimidade com o Pai. Veja como Jesus, ele deixa isso claro para nós, que ele é quem ele diz ser, Filho de Deus. E ele diz, o Filho faz igualmente o que o Pai faz, tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Faz tudo igualmente, tudo o que o Pai faz. E o que o Pai faz? Faz o bem, o Pai cria, o Pai trabalha, o Pai realiza a obra salvadora. E tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Ou seja, são iguais, igualmente. É possível fazer igualmente. Por quê? Porque ele é o Filho, Filho de Deus. E aí ele vai dar exemplos. O Pai ressuscita os mortos e os faz viver. Também o Filho dá a vida que ele quer. Eu também tenho essa autoridade. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Olha, confiou ao Filho todo o julgamento. Aqui tem uma nota de rodapé que diz assim: o poder sobre a vida e sobre a morte é também a expressão do supremo poder judiciário. Ou seja, chega um final, né, nos grandes reis, nos grandes, né, e aí algumas nações, né, em que se tinha o poder de dizer, essa pessoa não pode mais viver. O crime que ela cometeu é grande demais. Esse Pai ressuscita os mortos, o Filho dá a vida em que ele quer, está dizendo, olha, eu tenho essa autoridade. Se eu posso dar a vida a quem eu quero, significa que eu posso negar também. Porque se eu não quiser, essa pessoa não tem vida. Veja, Jesus está dizendo, essa autoridade foi dada na minha mão. O Pai me deu essa autoridade de julgar. E ele continua. Confiou ao Filho o julgamento. O julgamento foi confiado ao Filho. A ele pertence esse juízo final. E a gente vê lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, em que vai haver o julgamento das nações. E esse julgamento das nações, ele ocorre de que maneira? Ele ocorre em que alguns estão à direita, outros estão à esquerda, e Jesus diz para aqueles que estão à direita que eles são benditos, que eles são benditos porque fizeram o bem, deram de comer a quem tinha fome, de beber a quem tinha sede, etc. E o contrário, aqueles que estão à esquerda. E assim Jesus tem esse poder de julgar, essa autoridade para julgar. Dito isso, ele diz, a fim de que honrem o Filho como honram o Pai. Honram o Pai por quê? Porque eles temem. Ele tem o poder, tem autoridade. Se chega aqui diante de você uma autoridade, um policial, fortemente armado, grandão, fortão, né? Com suas armas, e diz assim, mãos ao alto, apresente seus documentos. Você vai respeitar. Se não for essa pessoa, se não for alguém forte, não estiver uniformizado, você não reconhece nessa pessoa essa autoridade, você não vai obedecer. Você não vai. Porque quem é aquela pessoa para te dizer, me mostre seus documentos, né? Fique aí no cantinho. Mas quando você vê um policial, uma autoridade, você respeita. Você sabe que aquela pessoa com aquelas armas, com aquele porte físico, tem condições, tem poder de matar, de prender. Então você acaba coagido a obedecer. Aqueles homens sabiam que Deus tem todo o poder, toda a autoridade. Deus já tinha dado provas através dos séculos de quem ele era. Então eles adoravam e honravam a Deus
sim, por aquilo que Deus era, estavam aprendendo através da lei, mas, sobretudo, eles acreditavam e eles tinham a certeza que Deus tem autoridade para dar a vida ou a morte. Então, assim, Jesus diz: é assim que o Pai quer que vocês me honrem também, porque essa autoridade me foi dada. Essa autoridade me foi dada pelo Pai. E quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então agora, tudo está atrelado a Jesus. Quem quer amar a Deus, quem quiser honrar a Deus, tem que honrar a Jesus. Porque quem honra o Filho, honra também o Pai. Porque ele foi enviado pelo Pai. E aí continua, versículo 24, em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida e não vai a julgamento. Está dizendo, eu preciso obedecer, eu preciso crer para não ir a julgamento. Por quê? Porque assim prometeu Jesus para nós. E aí Jesus vai dizer lá embaixo, não vos admireis com isso, porque vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Olha, já está falando de novo desse julgamento no fim. Claro, ocorreram manifestações assim na ressurreição de Jesus. A gente olha, vê isso lá no Evangelho de São Mateus sendo falado. Mas ele está falando desse testemunho importante, dessa autoridade que é dada a Jesus, e ela vai se concretizar no julgamento no fim dos tempos. E aí Jesus volta a falar dessa intimidade. Eu não julgo, não faço nada que não tenha sido falado pelo Pai. Eu ouvi tudo dele. E aqui desde o versículo 30 e seguintes, olha, também o Pai me enviou, versículo 37. Mas ele é firme, vocês não ouvem minha voz, por isso não acreditam. Por isso não creem, e não crendo, não se salvam, não têm a vida. Fala de João Batista. Veja, tudo aquilo que Jesus podia esclarecer a respeito dele e a respeito daquilo que ele veio fazer no mundo, está aqui resumido. Claro que isso vai ser ainda uma preparação para aquilo que nós vamos encontrar no capítulo 6, mas é fato que, se nós queremos reconhecer e entender qual é a autoridade de Jesus aqui neste mundo, nós a encontraremos aqui, nesse capítulo 5 do Evangelho de São João, que é revelação concreta de quem Jesus é. E que nós precisamos sim acreditar nas suas palavras. Jesus vai dizer no versículo 42, mas eu vos conheço, não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai e não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podeis crer? Olha só, a chave da fé e como nós precisamos crer. E se não for assim, creremos em Deus da forma correta. Versículo 44. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Se nós procuramos a glória dos homens, os aplausos daqui, as luzes, os holofotes, olha, você é demais, muito obrigado, você é isso, você é aquilo, e não procuramos a glória que vem de Deus, estamos falando, Jesus está falando para religiosos, viu? Para quem está na igreja. Se nós não procuramos a glória que vem de Deus, como nós vamos acreditar na palavra de Jesus, nas verdades que Jesus nos diz? Que o nosso coração se abra à verdade. Que essa palavra ela penetre profundamente na nossa vida e no nosso coração. Nós precisamos nos debruçar sobre ela com todo o carinho e acreditar naquilo que Jesus, da sua própria boca, nos revela, quem Ele é. Esse discurso de Jesus é importantíssimo para a nossa salvação. Vamos anotar no nosso diário? Prepare-se para escrever. Tem muita coisa para escrever no caderno e tem que escrever sim. Faz parte do método escrevermos, anotarmos essas realidades. Promessas de Deus. Versículos 20,
25 e 28 e 29. Promessas de Deus, versículos 20, 25 e 28 e 29. E princípios eternos. Nós temos muitos princípios eternos. Versículos de 19 a 27 e de 30 a 47. Princípios eternos de 19 a 27 e de 30 a 47. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como pôr isso em prática na sua vida? É isso que você vai também anotar no seu diário. Mas se você é novo aqui, ainda não conhecia o método e ficou até agora, graças a Deus, tem um vídeo para você assistir para aprender a fazer esse método, a Bíblia no meu dia a dia. Procura aqui no nosso canal a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual e você vai encontrar o vídeo ensinando o método, a Bíblia no meu dia a dia. Vale a pena você aprender. Se você ainda é uma pessoa que nem sabe ler a Bíblia, nem sabe encontrar passagens bíblicas, também você vai encontrar um vídeo ensinando você a manusear a Bíblia. Manuseando a Bíblia em 5 minutos, viu? Em 5 minutos você vai aprender a achar as passagens bíblicas para te ajudar. Tá bom? Vamos fazer juntos essa experiência, esse método maravilhoso, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Habib. Aqui na descrição tem um grupo, né, para você entrar e com outras pessoas que já fazem a experiência, compartilhar testemunhos, aprender mais e ajudar você na perseverança na palavra de Deus. Com a graça de Deus, vamos fazer a Bíblia inteira. Vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no meu dia a dia. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sino da notificação. Deixe um like, porque isso ajuda a outras pessoas que nem imaginariam possam encontrar esse vídeo aqui no YouTube também. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.